Boa tarde a todos. Microfone bonito aqui, de cantor de verdade, né? Que não é o meu caso. Muito bem. Agradeço antecipadamente a presença de todos. Lembro que, além de nós que estamos aqui presentes, nós temos transmitido ao vivo essas palestras e também fazemos a gravação para que posteriormente outras pessoas possam assistir, né? Então, mas nossa relação inicialmente vai ser aqui. Obrigado a todos que vieram. Depois a gente faz um agradecimento mais específico durante a reunião do comitê. Lembrando que essas atividades elas fazem parte da rotina do comitê e na sequência da palestra a gente vai ter a reunião propriamente dita, né? Bom, é um prazer muito grande receber aqui o professor Renato Brolesi. O professor Renato, de certa forma, sintetiza essa ideia que a gente tem em relação aos membros do comitê, que é uma pessoa que consegue transitar em áreas muito distintas com tranquilidade. Os membros do comitê precisam um pouco dessa habilidade. Obviamente que nós não chegaremos a fazer isso profissionalmente, como o professor Brolesi faz, mas é um pouco a razão da gente trazer essas falas que abordam temas assim bastante distintos, é exatamente para levar a vocês e desafiá-los na forma de pensamento e na forma de compreensão do mundo, particularmente na compreensão do outro, que essa, como eu sempre falo e quero falar isso 1 milhão de vezes se necessário for, né, o comitê, e a única função dele é a proteção do participante, a única função principal, lógico que tem as outras, mas e para fazer isso nós temos que compreender e chegar até o outro, seja ele quem for, né? E essa capacidade de transitar entre domínios muito distintos, ela é muito importante para a gente poder compreender a pessoa que está do outro lado, particularmente no caso do comitê, a pessoa que está sendo sujeita aos experimentos, né? Então, em função disso, eu estou dizendo, o professor Brolesi, ele tem uma formação mais centrada inicialmente em antropologia, em sociologia, mas ele participou, pelo menos eu me lembro do que eu pude analisar. O senhor fez pós com o pessoal do História da Arte lá no Unicamp, que é um curso muito interessante que produz pessoas assim de um pensamento malucas, mas de um pensamento fantástico. Na verdade, muita gente que a gente vê hoje no meio falando para a mídia, dialogando na sociedade, fazendo grandes diálogos, saiu desse curso, né? Então a formação que o curso dá é muito boa. Apesar de a gente olhar o título assim inicialmente História da Arte, né? Pensa que é uma coisa meio empoeirada, assim, né? Que fica guardada nos cantinhos. Não é, muito pelo contrário, né? Um pessoal extremamente dinâmico, né? Com uma capacidade de pensamento muito forte. E o professor Brolesi tem essa capacidade. Eu já tive a oportunidade de vê-lo em outras atividades, e eu nem vou falar em demasia, porque ele vai mostrar isso para vocês pessoalmente, mas ele tem essa capacidade de fluxo, de trânsito, eu diria quase que livre, entre domínios de conhecimento que a gente normalmente imagina que estariam mais ou menos isolados ou mais ou menos separados, né? Então ele é capaz, por exemplo, de pegar, e ele vai fazer isso certamente hoje, uma escultura e tirar dessa escultura muito mais do que estritamente a análise estética e artística, né? Um pouco é isso que ele vai fazer para a gente hoje. Professor, eu agradeço muito o senhor ter aceito o convite, ter disponibilizado um tempo. Eu sei que tempo hoje é uma comodidade, é um bem muito precioso, e a gente já o agradece antecipadamente a aceitação desse convite. E espero que o senhor também tenha um bom tempo aqui e desafie o pessoal ao pensamento. Obrigado.
Bom, então, pessoal, muito boa tarde para todos. Obrigado por vocês terem vindo hoje. Não acreditem muito nos elogios do professor, é uma questão mais de amigo do que outra coisa. Entende-se, né? Fazer o quê, não é? Olha, né? Na verdade, então, eu gostaria de estabelecer uma conversa com vocês hoje, né? Eu peço a vocês, por favor, que não tenham um ar assim professoral hoje na palestra, em relação a tudo isso que nós vamos ver aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer acréscimo que vocês queiram acrescentar, comentários e coisas assim, vocês não fiquem envergonhados de me interromper, e a gente vai também estabelecendo, então, um ritmo de diálogo, de conversação, enfim, em função disso tudo. Por que também eu estou dizendo isso? Porque encontros como esses, eles são também desafiadores, tanto para o palestrante quanto para o público. Porque, evidentemente, o nosso modelo de conhecimento hoje, o nosso modelo de ciência hoje e o nosso modelo de sociedade hoje privilegia, evidentemente, a especialização. Nós somos filhos, é claro, da linha de produção da Revolução Industrial. Não como indústria, como maneira de pensar. Então, evidentemente, as áreas estão desconectadas. As tradições estão desconectadas. Embora elas façam parte de um campo comum de desenvolvimento, infelizmente, e eu estou falando isso até dentro das próprias humanidades, hein? Por exemplo, sociologia não conversa com história, acreditem. História da arte não conversa com história econômica. Olha a que ponto estamos chegando. Para as humanidades isso é catastrófico, porque nós dependemos nas humanidades de, evidentemente, interconexões dinâmicas o tempo todo. Então, qual é o desafio? O desafio é trazer a vocês um ponto de vista que não é o ponto de vista da odontologia ou da área médica. É um ponto de vista, evidentemente, da sociologia e da história da arte, né? E espero que vocês não fiquem entediados com isso, evidentemente, né? Olha, né? Então, a pretensão fundamental não é tanto em relação aos conteúdos, mas sim em relação a esse desafio de enfrentar o diferente. Desafio de tentar compreender o pensamento de uma outra área, que tem as suas preocupações, o seu campo de trabalho, as suas linhas de pesquisa, mas na esperança de que isso possa nos autofecundar de algum modo, não é? Às vezes é importante sair da sua especialidade, enfrentar o desconhecido, para depois voltar a ela com energia renovada. E também, é claro, com essa disposição. Esse é o movimento do pensar, que a Grécia nos ensinou. Infelizmente, não somos mais, talvez, nem ocidentais mais hoje. Somos meio esquisitos hoje. Nós somos produtores de especializações, podemos chamar assim, né? É a nossa condição. Mas não podemos perder, então, essa interdisciplinariedade. Então, esse é um discurso meio genérico, apenas para apresentar o que eu trouxe a vocês aqui. Eu costumo também falar demais, vocês já perceberam isso, né? Vão me interrompendo, por favor, então, e vão me cortando em relação a isso. Às vezes fica chato, né? E se passar do tempo também, me façam sinais para acabarmos logo, para vocês não ficarem apodrecendo aqui, além do tempo normal, não é? Eu gostaria, então, de apresentar a vocês uma reflexão sobre uma introdução à questão da ética na Grécia Antiga, sobre o ponto de vista das artes, do ponto de vista da civilização grega do período clássico. Antes disso, eu não vou aqui me referir ao conceito de ética do ponto de vista que a filosofia moderna ocidental acabou desenvolvendo isso. Acho que vocês já tiveram outros professores, né, de filosofia. Acho que o professor Roberto Romano esteve aqui, não? Que já deve ter, claro, sobejamente tratado disso. Eu vou tentar trabalhar o conceito grego de ética para nós aqui, né? Pelo viés, evidentemente, da história da arte e da sociologia das ciências sociais. Eu acho que de maneira muito grosseira e de maneira muito assim aproximativa, o que era ética? Ética trata-se de um conjunto de valores que orientam a sua tomada de decisão no dia a dia. Simples. Não devemos confundir ética com moralidade. Moral é uma tomada de decisão baseada no hábito, nos costumes, quase
numa espécie de decisão tomada sem muita reflexão, podemos chamar assim. Você segue o costume. Diante de uma encruzilhada, diante de um momento de decisão, a moralidade conduz você ao habitual, certo? Você faz aquilo que sempre fez, sem muito pensar a respeito. Uma atitude ética não é uma atitude moral, então. Qual é uma atitude ética? É aquela que dói em você. É aquela que desafia você a pensar no que vai fazer. Então, ela te coloca um conflito de princípios. Ou seja, dependendo da situação criada, como devo agir? Devo também calcular o mal ou o bem que a minha decisão fará a mim e aos outros que estão ao meu redor. Quais as consequências do meu ato? A decisão baseada apenas em preceitos morais não se coloca desse modo, está vendo, né? Ela simplesmente já naturaliza uma série de atitudes. Já o preceito ético, bastante diferente, te coloca em confronto com essa questão da tensão. Então, o que é, então, um procedimento ético, desse ponto de vista que estamos falando? É enfrentar a singularidade de cada decisão, de cada momento, e levar em conta, é claro, os caminhos a ser seguidos. Claro que é tenso, porque há questões utilitárias em jogo, há questões de comodidade em jogo, há questões também confrontando com princípios mais elevados em jogo, os chamados valores, e por aí vai. E também o princípio ético, ele coloca o tempo todo o indivíduo que vai ser obrigado a tomar uma decisão, não é? Cuidado, nós não fazemos escolhas porque queremos, fazemos escolhas porque somos obrigados a fazer. Os gregos sempre repetiam isso nas fontes que chegaram até nós, seja nas obras de arte, seja nos textos, seja nos fragmentos poéticos, seja nos fragmentos filosóficos pré-socráticos, que não são filósofos, sofísticos, ou filosóficos de Platão em diante. Em todas essas fontes sempre se coloca uma questão central, não é? A questão de que nós, seres humanos, somos absurdamente preguiçosos, vagabundos. Nós desejamos uma estabilidade completamente ilusória, mas viver não é assim, pensar não é assim. Pensar e a própria vida, o pensamento e a própria vida nos colocam diante, então, de um sofrimento do movimento. Você é obrigado o tempo todo a tomar partido, a, portanto, realizar escolhas. E o pensamento grego, de maneira mais ampla, sempre concluía desse modo. O que é, então, um humano? Um ser humano nada mais é do que a somatória das suas escolhas, a somatória das consequências das suas escolhas. E isso construía aquilo que eles chamavam a trama da vida humana. Trama, como se fosse um tecido. Vocês devem se lembrar do mito das parcas, que eram, enfim, as 3 fiandeiras do destino humano, olhe, né? Ou seja, é a sua história, a sua narrativa. Você não é um ser estável em si mesmo, nós somos processuais. Isso é profundamente perturbador no pensamento grego, está vendo, né? Porque é um pensamento, enfim, do movimento, do desafio, e um pensamento, evidentemente, da exposição à diferença o tempo todo. E nós herdamos isso deles, não é? Ó, veja. Do mesmo modo, você constrói a sua narrativa como se você estivesse fiando o seu tecido, podemos chamar assim, não é? Olhe, né? E cuidado, não há espaço para perfeccionismo nisso. Nós fazemos cada bobagem, meu Deus. E nós também não podemos ter a ilusão da maravilha absoluta da vida. A vida não é uma droga, mas também não é um poço de maravilhas. Ela é o que é. Há uma sensibilidade grega, há 2 frases impactantes. Veja, não é para sair daqui, como se chama, deprimido, procurando remédios, coisas assim. Eu estou falando da Grécia, certo? Olha, não é? Vamos supor que eles sejam idiotas, não é? Falando da Grécia, não é?
Há dois princípios, há duas frases que sempre aparecem nos textos poéticos gregos, que farão parte também depois da tradição filosófica grega. A filosofia é a decadência do pensamento grego, não se esqueça disso. A filosofia nasce no momento já do final do período clássico, quando Alexandre da Macedônia já está praticamente dominando todas as cidades gregas. Vamos falar do mapinha daqui a pouco, não é, Oli, né? Primeira coisa, não tenha medo. Se você quiser viver plenamente, não tenha medo. A pior coisa que podia acontecer a você já aconteceu. Você nasceu, certo? Todo o resto é fichinha perto disso, né? A catástrofe já está feita. Olha, né? Você é condenado a tomar decisões na vida. Você é obrigado a escolher e arcar com as consequências disto. E é claro, há uma multiplicidade de tensões em jogo, não há? Há infinitas forças em jogo. Sabe como os gregos chamavam essas forças em jogo? Deuses. Os deuses estão nessa sala agora, diziam os gregos. Olha, Apolo está aqui me espetando para ser lógico. Dionísio está aqui perto, me espetando para ser palhaço. Olha, está vendo, não é? E há uma infinidade de potências fundamentais que hoje, evidentemente, no nosso discurso materialista, a religião passa longe da universidade, pelo amor de Deus, hein? No nosso discurso, são hormônios, minha filha. Está vendo, não é? Virou tudo líquido, hormonal, não é? Estou brincando com vocês que têm formação médica, pelo amor de Deus, hein? Olha, né? Enfim, o que ocorre então? A desgraça já aconteceu, você nasceu. E você não vai ficar parado, não vai ficar quieto em relação a isso. E uma outra coisa, consequência disto. Olha o que eu vou dizer agora, hein? Teria sido melhor que o homem não tivesse sido criado, mas já que o foi, vamos tentar viver com a máxima dignidade possível. Isso eu acho que é a raiz central, o nervo fundamental, já que estamos falando de odontologia, olha a bobagem, hein? O nervo fundamental da ética grega, está vendo? Tentar viver com a máxima dignidade possível. E qual é a máxima dignidade possível? Preservar, nessa tempestade que é a vida dos homens, do gênero humano, eu quero dizer, não é? Nessa tempestade, preservar um princípio básico do cosmos. Cosmos, em grego, quer dizer ordem. Ordem não no sentido duro da palavra, não no sentido estático. Para o pensamento grego, ordem também é dinamis, também é movimento. O que é ordem, então? O princípio fundamental da ordem de tudo que existe, o equilíbrio. Tente viver da maneira a mais equilibrada possível, da maneira mais harmoniosa possível, da maneira a mais simétrica formalmente possível. Harmonia, simetria, equilíbrio definem os preceitos fundamentais das técnicas artísticas gregas. Está vendo, não é? Por isso o artista deveria aprender matemática, porque para eles matemática não era a linguagem formal que nós aprendemos hoje. Matemática, matemá, é o espírito do equilíbrio traduzido na matéria. Eles eram poéticos, não eram? Veja só isso, não é? Olha, é trágico e bonito ao mesmo tempo, não é? Então, aquele que não tem matemática na alma vive de maneira desonrada. Não é incrível isso? Timós é a palavra grega para honra, também para equilíbrio. Olha, não é? Veja, não é uma honra apenas para que o outro elogie a pessoa. É uma honra de você consigo mesmo. E aí você se vinga da miséria que é a vida humana. Tá vendo, não é? Ela é conflituosa, não dá nada certo. Você nunca consegue cumprir os seus planos. Por favor, não é? Eu tenho metas. Por favor, é tudo errado, não é? Olha, né? Se der certo é porque não vale a pena, hein? O que acontece? Tudo aquilo que dá certo são coisas insignificantes, pelo amor de Deus. Pequenos projetinhos, não é? Você acha que a vida é isso, não é? Diante de todo esse caos, não se ajoelhe
não implore, seja forte. Não no sentido autoritário da palavra, seja resistente. Tenha honra. Estão vendo? Este é o princípio ético grego que perpassa todas as atividades da vida grega. Estão percebendo a grandeza disto? Olha, né? Cuidado! Ser ético não é obedecer uma lei também, hein? É muito mais do que isso, não é? Porque as leis são invenções humanas, gente, não são? As leis não são convenções humanas? Suponhamos que você esteja numa ditadura. Ora, podem existir leis altamente antiéticas, não é? Podem existir leis que destruam a dignidade do outro. E podem existir leis profundamente injustas, não é assim? Então, comportamento ético não é comportamento legal, certo? Também não é comportamento moral, é muito mais do que isso. E em cada área da atividade humana, em cada trabalho humano, deve existir a questão fundamental, então, disto. Tudo bem até aqui? Então, vejam, cosmos, ordem. Como que se chama a técnica para a produção da beleza na arte grega? Vocês vão morrer de rir agora. Cosmética. Agora virou coisa da Avon, não é? É boticário mais elegante, não é? Cosmética é uma técnica para alcançar o cosmos, a harmonia, o equilíbrio. Porque a obra de arte, ela representa, ela torna visível essas abstrações todas. Os deuses gregos são invisíveis, porque eles são forças vitais. Mas eles assumem formas reconhecíveis pelos humanos, através das esculturas, por exemplo. Estão vendo? Como nós vamos ver daqui a pouco, uma delas, olhe, né? E aí entra também outras atividades, não é? Vocês todos aqui na sala, talvez exceção do André, não é? São asclepíades. O que é asclepíade? São aqueles que cuidam do equilíbrio da saúde. Vocês são, não tinha palavra profissional, vocês são cuidadores da alma e do soma, do corpo. Por que asclepíade? Porque vocês todos seguem a ética de Asclépios, o deus da medicina. Na verdade, o deus da medicina é Apolo, nós vamos ver isso agora, tá vendo, né? Olhe como tudo isso se dá. Até na preparação dos medicamentos. Os gregos tinham o tempo todo não uma noção de bem e de mal, como essências em si mesmas. O bem ou o mal está na capacidade ou na inabilidade de misturar elementos. O que é um remédio? Um remédio é uma mistura equilibrada de substâncias. E o grande exemplo que nós vamos ver daqui a pouco, sabem qual era o animal veneradíssimo na Grécia Antiga? A cobra, a serpente. Qual é o signo da medicina? Não é uma taça com duas serpentes enroladas? É também o da farmácia, não é? Acho que é da odontologia também, não é assim? Cobra, serpente. Os gregos tinham uma medicina avançadíssima, obviamente, para a sua época. Obviamente, para o seu espírito de época. E eles sabiam extrair veneno de cobras. Cuidado, não tinha jararaca, isso é brasileira, né? Mas tinha cobras venenosíssimas, né, na Grécia, né? Aquelas najas egípcias, credo, o que é aquilo? Retiravam, como fala isso, veneno de cobra, não é? E misturavam com outras substâncias. Isso podia aliviar a dor. Cuidado, depende da dose, mata também. Então, são também uma arte do equilíbrio, está vendo, não é? Saber equilibrar as coisas. A palavra grega fármacon, e eu indiquei a vocês um autor chamado Jacques Derrida, A Farmácia de Platão, ele vai fazer um jogo, não é? Assim como os asclepíades, não falavam médico, quem fala médico são os romanos, né? Os asclepíades, os cuidadores da alma e do corpo, não é? Eles devem saber misturar os seus fármacoi. Fármacon quer dizer veneno de serpente. Fármacon. Farmácia vem daí. Olha, né? Então o que acontece? O fármacon pode matar o paciente.
mas também pode curá-lo. Assim como as palavras. Eu posso elogiar uma pessoa, encobrir todos os seus defeitos, e aí envenenar a alma dela, não posso? Ao invés de fazê-la despertar para a realidade, eu posso matá-la metaforicamente, não posso? Mas eu também posso curá-la, não é? Falando coisas amargas que ela não quer ouvir. Ainda mais hoje em dia, as pessoas não aceitam críticas hoje, né? Ainda mais hoje. E com isso, curá-la de uma doença horrorosa para os gregos. A idiotia. Tudo que termina em ia tem a ver com olho, visão, não é? Optia, né? Quem é o idiota? O idiota é aquele que vê a realidade como ele gostaria que a realidade fosse, e não como ela é de fato. Então, o poeta, o artista, depois o filósofo, é também um asclepíade, é um cuidador da alma, não é? Ele tem que mostrar a realidade àquela criatura. Isso dói, isso é horrível, mas é para o bem dele, para que ele, através da dor, supere então a idiotia de si mesmo. Está vendo como as coisas se estruturam desse jeito? Em todos esses exemplos que eu estou dando a vocês, o princípio básico do cosmos e da harmonia está presente, não é? Do equilíbrio fundamental, não é? Tudo bem até aqui? Então, vejam, não é? Os asclepíades, então, que são todos vocês, e eu vou chamá-los assim a partir de agora, não é? Veja, vocês são discípulos de Asclépios, hein? Vamos ver o Deus daqui a pouco. O que acontece? Há também outras relações em jogo. Não basta apenas curar uma enfermidade física. É preciso restabelecer a harmonia psíquica do paciente. Claro que eles não distinguiam ainda, né, psicologia das outras áreas. Nem existia isso, né? Psique, alma. Soma, corpo. Para os gregos, esses dois universos estavam intimamente relacionados. Não há como tratar uma coisa sem tratar a outra, porque uma coisa e a outra são fontes de eternos desequilíbrios. Princípio ético fundamental, então, um conjunto de valores que organizam ou que orientam a sua conduta neste mundo, seja banalmente falando, seja como os asclepíades, ou os artistas, ou os filósofos, como eu estou dizendo a vocês. Por que é tão difícil? Porque este princípio ético de harmonia e de equilíbrio dinâmico, evidentemente, quase nunca é realizado na vida. A vida é um desafio de desequilíbrios constantes. Então, o princípio ético puro jamais se realiza como um tipo ideal puro no mundo. Compreendem? Ninguém é ético do ponto de vista grego, ninguém é ético o tempo todo. Isto é apenas um preceito que você deve seguir. Tente chegar o mais perto dele nos seus atos da vida cotidiana. Estão vendo, não é? Tente se aproximar dele o mais próximo que você puder. Mas não tenha ilusão. Você não vai realizá-lo o tempo todo. Olhe, não é? É um embate. É um conflito, está vendo, não é? É uma tensão permanente. É para isso que ela serve, é para isso que ela existe. Eu trouxe a vocês aqui também um pequeno mapa contemporâneo das cidades gregas. Claro que não havia na antiguidade o conceito moderno de Estado-nação, não é? Ser grego para este pensamento antigo, ser grego não é ter um passaporte da Grécia, não é viver num território governado por leis do Estado. Ser grego é uma atitude espiritual. Não importa em qual lugar do mundo você viva, se você compartilha desses princípios éticos, se você honra os deuses gregos, se você come os alimentos gregos, a comida mediterrânea, isso é importante, hein? Você é o que come também, não é? Se você compartilha de tudo isto, você é grego. Estão vendo? Você tem a Grécia na sua alma, dentro de si, não é uma coisa fora.
Portanto, em cada atitude não ética que você toma, cai sobre você uma culpa terrível de estar desrespeitando o espírito dos seus ancestrais. O espírito grego. Não é grave isso? Olha, né? Olha a dor na alma que isso dá. Olha a crise de consciência que isso dá. A gente tem a ideia de que os gregos viviam alegres em festas, né? Não, nossa, devia ser dolorosíssimo viver desse jeito. Estão percebendo? Olha, né? Porque a ética nesse sentido, e ser grego nesse sentido, coloca a seguinte questão também. Não estamos falando do individualismo que nós definimos hoje, na nossa civilização hoje. Os princípios éticos colocam a questão de que existem coisas transcendentes ao indivíduo que ele deve levar em conta, que ele deve respeitar, que ele deve seguir, porque senão a sua honra se perde. Consequentemente, se a honra se perde, o sentido da vida se perde. Está vendo? Uma coisa vai conduzindo à outra. E em cada uma das artes, arte em grego se fala tekné. Tecnologia vem daí. Por exemplo, não é? Os asclepeion, não é? Os profissionais do cuidado da saúde, são artistas. Porque vocês, assim como todas as outras profissões, exercem uma tekné, exercem uma forma de fazer. Está vendo? Olhe, né? Não importa se ela envolva o intelecto ou não. Olhe só. Olhe, né? Uma tekné. Claro que nós, ocidentais hoje, por isso que é esquisito esse discurso, nós separamos arte e tecnologia, não separamos? Tecnologia é outra coisa hoje. Não tem mais a ver com isso. Olhe, né? Todas essas cidades gregas, e elas eram mais de centenas, eram cidades-estados, chamadas polis. Política vem daí, né? Polis gregas, não é assim? Cada uma delas era autônoma em relação a todas as outras. Portanto, gente, a organização política e até cultural desse mundo grego aqui era extremamente variado, diverso. Apaguem da cabeça também a visão, por exemplo, do mundo antigo como um mundo apenas daquelas estátuas brancas de mármore. Todas as estátuas eram pintadas, sabia disso? Eram de uma cor berrante. Se nós olhássemos as estátuas gregas, os prédios gregos, a arquitetura grega e a vida grega, você diria, nossa, como são bregas. Quer dizer, são carregados demais com cor, não é? Tudo é muito variado, tudo é muito colorido, tudo é muito complexo. E é claro, qual é o princípio de equilíbrio aplicado a essas cidades? Não era a paz? A paz, não é? Todas em harmonia, comercializando entre si. Claro que isso não ocorria. As guerras eram absolutamente constantes. Se as cidades gregas ficassem em paz umas com as outras por 3 anos, já era uma glória inacreditável. As guerras eram constantes. Guerra, desequilíbrio. Está vendo, né? Daí a tentativa de voltar ao estado do equilíbrio e o estado ético, portanto, da dignidade. Olhe, né? Bom, então vejam. É fundamental que vocês percebam, então, antes de mais nada, é uma maneira de pensar complexa, altamente dinâmica, que não tem nenhuma ilusão sobre a bondade ou a estabilidade da condição humana, pelo contrário, e nós somos uma cadeia de consequências a partir das nossas escolhas. Veja a complexidade disso, não é? Atenção, isso não é abstrato. Isso estava vivenciado na vida cotidiana, nas pequenas coisas, hein? Até quando você vai a um mercado e você não sabe que tipo de pão comprar, o grego se colocava numa encruzilhada ética. Devia ser um inferno viver assim, não é? Olhe, né? A não ser que você já vai com alguma coisa anotada, não olhe a diferença. Quando você se expõe à diferença, vem a tentação. Vem a escolha, não é? Olhe que terrível que é isso, não é? Bom, avançando um pouquinho, eu queria mostrar a vocês agora, deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui. Ah, sim.
eu trouxe a vocês o deus Apolo. Não se esqueçam, hein? O que é isso, então? Essa é uma cópia romana de um original grego. Essa escultura hoje está em Roma, no Vaticano, na verdade, no Museu Pio Clementino do Vaticano, não é? Ele é chamado Apolo do Belvedere. Apolo do Belvedere, porque ele, assim que foi descoberto nas ruínas arqueológicas em Roma, durante o Renascimento, século XV, ele foi colocado no Belvedere, é a Bela Vista, como fala isso? Em um palácio você tem uma sacada que dá para a cidade, né? Então lá você tem uma bela vista da cidade, Belvedere. E ele foi colocado no Belvedere da família Farnese. Então o nome pegou, Apolo do Belvedere, não é? Olhe, né? Então, simplesmente Apolo. Nós não sabemos exatamente o escultor grego, muito menos a cópia romana, que o fez. Certamente um escultor chamado Leocarés, mas não interessa isso aqui. Ele é do século, o original, do século V antes de Cristo. Século V antes de Cristo, não é? Período clássico grego, já no seu finalzinho. Por que eu trouxe a vocês Apolo? Antes de mais nada, Apolo, o mito dele. Apolo era considerado o deus fundamental da harmonia, do equilíbrio, da simetria. Portanto, ele encarnava, assim como todos os outros deuses, mas ele em especial, esse princípio, podemos chamar de ética que estamos falando aqui. Estão vendo, não é? A harmonia fundamental. Não é à toa que Apolo terá várias técnicas, várias profissões como suas. Apolo era músico, padroeiro da música, padroeiro das artes e pai da medicina, gente. Vocês todos nasceram dos ensinamentos dele, que ele transmitiu ao seu filho, Asclépios. Olha só, por isso Asclepeion, estão vendo, não é? Por que isso? Bom, a música, os gregos diziam, é a mais matemática de todas as artes. Não é assim? Não é a mais abstrata? Não é a mais elevada? As harmonias fundamentais dos sons trazem, evidentemente, essa questão do equilíbrio do cosmos, fundamental a isso. Tanto os gregos diziam isso, que nós até podemos jogar com a seguinte palavra. E se fazia isso mesmo em português, viu? Agora esse negócio ninguém mais fala, né? Quando se encontrava uma pessoa que fala palavras feias na rua, palavrão, que não se cuida, descabelada, suja, feia. Quem é o feio? O feio para os gregos é o desequilibrado. É a criatura que não agrada, não é belo. Uma coisa bonita é uma coisa que tem ordem. É uma coisa harmônica, que tem equilíbrio dinâmico, certo? Não é? Portanto, ética. Ética e beleza são sinônimos. Olha, né? Quando se encontrava uma criatura assim na rua, se dizia, nossa, que sujeito desmusicado, cheio de ruídos, olha, né? E faz mal para a alma ver essa pessoa assim, olha, né? Tá vendo? Não tem matemática na alma, não tem música na alma. Do mesmo modo, é claro, os Asclepeion invocavam Asclépios e o pai dele, Apolo, no momento de preparação e de auscultação dos pacientes. Olha, né? Para que encontrassem o equilíbrio da solução. Veja só isso, né? Apolo, qual é a lenda, qual é a narrativa? Os gregos pensavam através dos mitos. Mito em grego não quer dizer coisa mentirosa. Olha como é difícil falar dessas coisas, né? Porque hoje em dia, na nossa cabeça, a gente separou, não é? Ou é verdade, ou é mito. Não é assim? Mito é fantasia, coisa de criança, coisa de idiota, não é? Ou então, mentiras, falsidades. Mitos, em grego, quer dizer narrativa, quer dizer história. Quer dizer a história daquele ser. Por exemplo, o mito de Apolo é um conjunto de narrativas
dos significados de Apolo. Estão vendo? Eles não jogavam com a ideia de verdadeiro ou falso como nós jogamos hoje. Que nós somos cristãos, né? Ah, mas eu não acredito. Não depende de sua crença, meu caro. Não é? Olha o que eu vou dizer aqui, você é expulso da sala, hein? A nossa ciência é cristã, certo? Não importa qual seja. Porque o princípio lógico dela é esse. Claro que nós somos greco-romanos também. Nós somos esquisitos, né? Misturou Grécia e Roma com o judaico-cristianismo. Deu isto, não é? Olha. Pois bem, o mito é o seguinte: Zeus, o Todo-Poderoso, Zeus é a energia cósmica. Zeus é a força vital de tudo que existe. Zeus tinha muitos namorados e namoradas. Ele não tinha preconceitos, porque era a força vital. É inevitável falar a velha piada. Eles mesmos faziam isso. Deus namora qualquer coisa que se mexa, minha gente. Estou falando namorar para, evidentemente, as senhoritas e senhoras aqui, não é Oli, né? Então é o princípio fecundador de tudo. Através da ninfa Leda, acaba nascendo irmãos gêmeos. Nasce Apolo e Ártemis. Apolo é o Sol, Ártemis, Diana, a Lua. Potência masculina, Apolo, potência feminina, Diana. Os gregos faziam a distinção entre as duas esferas. Não que eles fossem machistas, não é isso. São potências diferentes. Por exemplo, a razão apolínea é a razão da linha reta. É a razão da matemática, é a razão do sol, da luz, da clareza, da ciência, certo? Não é? Da ética. Ética não é razão? Lembram que ética não é moral, lembram-se? A moral segue o hábito. A razão coloca uma reflexão, a ética coloca uma reflexão racional. Apolo. Diana é a inteligência da noite, das sombras. Não significa que ela seja inferior, é que ela é linha tortuosa. Vai entender as razões das mulheres. Elas são mais complexas, elas são mais fechadas, elas são mais penumbrosas. Olha só isso. São inteligências diferentes, são princípios diferentes, não é? Logos, razão em grego, vem de Apolo. Olha só, não é? Tanto Diana quanto Apolo são caçadores. A Diana é uma caçadora noturna, Apolo é um caçador diurno. Caçar significa enfrentar a caça, não é? Enfrentar o desafio. Olhem só isso, gente. Está arruinada, porque vocês estão vendo que ele deveria ter um arco na mão. Estão vendo ali? Ele tem, não dá para ver nessa imagem, vou mostrar em outra. Dá para vocês verem uma alça aqui? É que ele tem um feixe de flechas nas costas. É o Hércules, é o Apolo arqueiro. É o Apolo que procura, evidentemente, a caça, o desafio. Olha só. Mas por que isso? Apolo, portanto, também evoca essas potências fundamentais de tudo isso. O pensamento grego, então, ele é mítico, se dá por narrativas, ele é colorido, ele é complexo, e, ao mesmo tempo, ele não pode ficar apenas no nível abstrato. Ele tem que se encarnar em formas reconhecíveis pelos sentidos. Outra coisa, a diferença básica entre os deuses gregos e nós, humanos, não é a questão de que os deuses também eram equilibrados o tempo todo. Não, viu? Os gregos tinham que fazer escolhas também. O princípio ético não está em Apolo. Apolo é apenas o formulador dele. Apolo fez tanta bobagem na vida que vocês não imaginam. Apolo se desequilibrava às vezes. Não é escandaloso eu falar isso? O próprio Deus do equilíbrio se desequilibra. Vou contar uma historinha rápida. Cuidado, vai controlando. Uma historinha rápida. O maior desequilíbrio de todos era causado por uma coisinha chamada amor, gente. Eros, não é? Eros, o Cupido. Eros, olha como o mito é uma forma de pensamento. Eros era filho
de Vênus, Afrodite, deusa da beleza. O amor é lindo, não é? Mas o povo não fala outra coisa. O pai dele era Ares, Mercúrio, Ares, Marte, o deus da guerra. O amor é profundamente violento também. Evidente que vocês já se apaixonaram, não é? Em alguma vez na vida, né? Se não o fizeram, são criaturas privilegiadas. O que fazia então o bondoso e terrível Eros? Ele adorava beber vinho, ficava bêbado, uma coisa horrorosa, não é? Ele sempre é representado como criança, já viram isso? Nunca como adulto, porque ele não tem juízo. E ele mergulhava a flecha em um fármaco, não é? Do desequilíbrio, que era a paixão, e ficava voando, ele tinha asinha, ele fica voando, imagina que perigo isso. Fica voando, jogando flechas para lá e para cá. Se a flecha cair em você, você se apaixona pelas pessoas as mais impossíveis. E aí você se desequilibra. Ficar apaixonado é doença. Não é bonito. Não, pelo amor de Deus, é a tortura que isso causa. Sem contar a ruína financeira, como eu sempre digo também, né? São consequências, né? Desequilíbrios de toda ordem. Estão vendo? Pois bem, Apolo não é um deus, Apolo não é um princípio vital, Apolo não é o princípio vital que traduz matematicamente o equilíbrio. Pois bem, sabem que numa certa tarde, uma flecha envenenada de Eros bateu no braço de Apolo e ele perdeu o juízo. Ele se apaixonou por uma ninfa chamada Dáfne. Ninfa, aquela criatura da floresta. Eu tenho que entrar aqui num jogo erótico grego. Não vão me levar a mal, pelo amor de Deus, hein? Não é pornográfico, é erótico, não é? Evidentemente, ele fica extremamente entusiasmado com o desequilíbrio. Olha como é bonito falar isso, não é? Não pode falar coisas grosseiras aqui, não é, Oli, né? Não, mas os gregos eram assim. E ele sai desesperadamente correndo atrás da própria Dáfne. Ela nunca tinha visto Deus naquele estado, se é que vocês me entendem, né? Veja, é desequilíbrio mesmo, viu? É loucura isso aí, né? E ela sai correndo. Ela quer se esconder dele. E ele está fora de si. Ele está desequilibrado. E aí ele ficou ridículo. Ele perdeu a honra. O próprio Deus pode perder a honra. Que coisa, meu Deus. O que acontece? Dáfne encontra uma entidade fluvial, um deus do rio, que diz a ela: por que você está correndo assim? E ela diz: me transforme numa árvore, pelo amor de Deus. Me transforme numa árvore para que eu me esconda dele. Eu nunca vi ele louco desse jeito, não é? E o Deus diz: mas se eu transformar você numa árvore, o Deus fluvial, eu não vou poder reverter o feitiço. Você vai ficar árvore a vida toda. Mesmo assim você quer? Ela diz: quero. Então tá bom. A entidade fluvial transforma a Dáfne numa árvore. E é muito doloroso. E aí a narrativa poética diz: as duas pernas se juntaram e dos dedos nasceram raízes. Morfologicamente, os braços viraram galhos. E os dedos, galhos. Os cabelos ficaram eriçados. Dói muito, porque é uma metamorfose. Convido vocês a lerem um poeta latino, que não é grego, inspirado na Grécia, Ovídio, As Metamorfoses. E ela vira uma árvore chamada loureiro. Assim nasceu a árvore dos louros. Quando Apolo chega perto dela, já a encontra praticamente como árvore, aí ele cai em si. Aí ele recupera o equilíbrio. Aí ele recupera, não é, a consciência da ordem, do cosmos. E ele percebe que o desequilíbrio dele causou a destruição daquele ser. Ela se transformou agora numa árvore. Ela deixou de ser o que ela era. Ele causou uma desgraça infinita, mesmo não tendo culpa. A culpa foi do Eros, né? Mesmo não tendo culpa, Apolo chora e se ajoelha diante da árvore. Olha que cultura maravilhosa. Vocês já viram a narrativa de algum deus se arrepender e chorar?
Imagina se o Deus cristão faz isso. Muito menos o Deus hebraico. E aí ele tira folhinhas de louro e faz uma coroa de louros. E ele decreta: todo aquele que conseguir manter a sua honra diante do desvario dos desequilíbrios, merecerá essa coroa de louros. Estão vendo? Olha, uma coisa vai levando a outra. Está vendo como a beleza e a plasticidade do pensamento grego nos conduzem para esse tipo de coisa? Olha, né? Do mesmo modo, não há Deus que não fale. Não há Asclepeion que não fale. Não há artista que não fale. Bom, se tanto os deuses quanto nós humanos falhamos e nos desequilibramos, o que nos diferencia? Uma coisa básica: os deuses são eternos. Nós envelhecemos, apodrecemos e desaparecemos. Nós somos finitos, não é? Tem uma coisinha chamada tempo nesta equação. Os gregos chamavam isso Cronos. Cronos é o devorador dos filhos, não é? Cronos, o tempo cronológico, ele está me comendo, que já está quase acabando e não falei nada ainda. Eu não devia ter falado essas coisas, está vendo? Eu fugi do roteiro. Mas, enfim, o que acontece? Cronos, olhe, né? Então, o que acontece? Os deuses são eternamente belos. Não é o nosso caso, é o meu, vamos dizer o meu, não é? Eu estou me enfeiando horrivelmente com a passagem do tempo, minha gente, olhe, né? Eu estou me deformando. Equilíbrio, pelo amor de Deus, se eu soubesse o desequilíbrio, né? Cada vez se desequilibra mais. Claro, eu tenho que manter a dignidade, não é? Tenho que me comportar de maneira digna diante do meu fracasso, mesmo não sendo culpa minha. Então, o que acontece? Nós estamos no tempo e somos finitos. Os deuses são imortais. Sabe o que os gregos pensavam? Os humanos, ao serem dignos, causam inveja aos deuses. Porque nós somos miseravelmente muito piores do que eles, não somos? Apesar disso, aumenta a sua responsabilidade. Ser o mais digno possível. Aguente firme. Não reclame. Não amaldiçoe. Aguente o que vier. Tente manter o equilíbrio. Ou seja, tente ser ético. O mais alto que você puder. Olhe, né? Porque os deuses estão vendo. Eles estão aqui agora, não é? E lá no fundo, eles odeiam os humanos porque têm inveja deles. Veja só. Olha como é bonito isto. Apolo também tem outros atributos, mas eu queria apenas circular pela escultura para que vocês vejam os múltiplos pontos de vista dela. Olha, uma outra visão dele. Estão percebendo que uma perna está firmemente colocada no chão e a outra está graciosamente solta. Uma perna sustenta o peso do corpo, não é assim? A outra é a graça solta no espaço, não é? Os gregos, e aqui uma palavra italiana, chamavam isso de contraposto, equilíbrio entre os contrários. E aí você tem as bipolaridades, masculino, feminino, dia, noite, não é? Equilíbrio, desequilíbrio, força, graça, equilíbrio. Equilíbrio dinâmico entre opostos. Olhem aqui também, e agora que eu saí, não é? Deixa eu fazer uma coisa rapidinha aqui. Eu apertei o que não devia, mas calma que nós vamos chegar lá. Está vendo? São imprevistos da vida. É um desequilíbrio. Está vendo só o que eu quero dizer com isso? É uma coisa horrorosa. Né? Vamos tentar montar o equilíbrio com muito... sim. Olha uma outra visão. Dá para vocês verem que tem uma cobra subindo ali? Dá para vocês verem aqui? Olhe. Olha. Uma píton, uma cobra. Há no mito de Apolo também o fato de que ele foi vencedor da serpente Píton. Uma serpente... Juno era a esposa oficial de Zeus. Atenção, hein? Oficial. E ela fica magoadíssima quando nasce Apolo e quando nasce
como se chama, como nasce também Diana, não é? Bem, e ela manda uma cobra para matar o menino, imagina só isso, não é? A Apolo vence a serpente Piton e transforma a serpente num dos seus atributos também. Mas vejam, estão vendo? A cobra como signo fundamental deste jogo de dualidades que conduz ao equilíbrio. Olhem aqui, dá para ver melhor a cobra ali, estão vendo? Aqui é onde a estátua está hoje, lá no Vaticano, no Museu Pio Clementino. Vejam também, dá para ver o perfil grego de Apolo? Eu morro de rir quando os alunos dizem, professor, como os gregos eram bonitos, hein? Aí eu digo, meu amigo, você acha que eles eram assim? Isso daqui não é um grego, isso daqui é uma representação da harmonia de Apolo. Claro que eles não eram assim. Ou se eram assim, duravam 3 anos, depois envelhecia horrivelmente, não é assim? Apolo é representado assim por quê? Porque não é o incorruptível, não é aquele que não se degrada no tempo, então ele fica eternamente belo, equilibrado, desse jeito. Isso daqui é o que os gregos chamavam um belo composto. Isso não é real. Aí vão dizer, nossa, que realismo, em termos. Realismo em termos, idealismo em outros. Não se esqueçam então que isso daí era pintado. Nós estamos vendo a pena, porque as tintas desapareciam, elas eram a base mineral, né? E olhem aí, um outro detalhe dele. Estão percebendo também um jogo de contrapostos entre a pele lisa e a dobradura do tecido? Isso daí, evidentemente, esculpido à mão. Você já imaginou a astúcia do artista em esculpir no mármore desse jeito? Olhe, né? Mais uma vez, olha aí o rosto de Apolo, aqui, o perfil dele. Mais uma vez, os cabelos encaracolados e o rosto completamente liso. Olhe, né? Apolo tinha olhos azuis. Até hoje tem talismãs de equilíbrio, sabiam disso? Você quer trazer harmonia para a sua casa? Compre um olho grego e pendure na parede. Hoje isso vende, acho que em Piracicaba tem. Lá em Campinas, na 13 de maio, vende. Vem tudo da China, não é? Olha, né? Sim, é um olho grego. É bonito, você pode até pendurar aqui, não é? Equivale à cruz para os gregos antigos. O olho azul, azul é o infinito, o céu, o celeste. Está vendo, né? Olho, olho. Os gregos diziam que o olhar é o soberano dos sentidos humanos. Olho, olho. Nós somos uma cultura do olhar, da vista. Você percebe, não é? Olhando para a realidade. Está vendo, não é? É preciso ver as coisas. Apolo também é o deus da visão, da boa visão. E Apolo combate o mal olhado. Olhe, mal olhado é o olhar da cobiça que desequilibra o objeto. O tempo todo é a mesma coisa, estão vendo? Então vejam aqui. Eu trouxe a vocês agora uma cidade que fica nesse ponto vermelho que vocês estão vendo aí, Epidauro, o maior centro médico dos Asclepeions da antiguidade. O que acontecia lá? Eu trouxe a vocês uma reconstituição arqueológica, que não existe mais nada, né? Foi tudo destruído. Uma reconstituição arqueológica do complexo curativo de Epidauro. O que é o complexo curativo de Epidauro? Onde aconteciam os consultórios. O que fazia o Asclepeion, não é? O médico, o profissional da saúde. O que fazia ele? Olhe só. Havia sessões de atendimento aos desequilibrados, ou seja, aos doentes, não é? Os gregos diziam assim, olhe, como que se dá esse processo? O desequilíbrio ele não acontece da noite para o dia, ele vai aos poucos. Chega um ponto onde o desequilíbrio, seja da psique, seja do corpo, do soma, chega um momento onde ele alcança o máximo de desequilíbrio. Os gregos chamavam esse momento crítico de crises. A crise é o momento onde é necessária uma decisão. A crise é o desequilíbrio máximo, certo? É onde ele se torna visível. A doença está escondida aqui dentro.
De repente o dente começa a doer. Essa é a crise. Eu procuro o dentista quando eu tenho crise. Pouquinha gente vai lá a cada 6 meses. Vou tirar o tártaro, não é? Olha, não sei o quê. Não, isso aí é coisa de... Eu faço isso, mas eu sou louco, já falei, não é? Eu tenho medo que aconteça o pior e gaste dinheiro depois, né? Bom, profissão, atendimento caro do dentista. Mas deixa para lá, não vim aqui criticar ninguém, não é? Vocês trabalham muito, merecem ser ricos, né? Mas o que acontece? Não, sim, por favor, né? Vamos parar com isso, né? Mas o que acontece? Na crise é fundamental uma decisão. Isso vale para a prática da saúde, mas vale para qualquer atividade da vida. Você só toma uma decisão quando é obrigado, não é assim? Quando acontece uma crise. Então, as crises, os momentos decisivos, são os momentos onde a vida acontece. Olha só, não é? Porque isto é fundamental, isso te coloca em movimento. Então, o paciente está em crise. Você tem que tomar uma decisão. E aí é o momento da criação. Os gregos diziam, há 2 conceitos de tempo. Existe o Cronos, que é esse tempo linear, horroroso, não é? Que vai nos consumindo, Esse aqui é Cronos, não é? Representado de maneira maquínica. Mas existe o Kairos. Kairos é o tempo da oportunidade. O médico, o Asclepeion, encontra o Kairos no momento em que está consultando o paciente. É fundamental levar em conta a singularidade da crise que ele está vivendo. É fundamental também entender o processo singular daquele paciente. Olha, não é uma coisa genérica. Cada crise é única, hein? Cada paciente é único, porque tem um movimento único ali dentro, certo? Não é? É preciso entender a alma e o corpo dessa criatura, para depois fazer o equilíbrio do fármaco para aplicar a ele. Uma mistura que vale para o seu caso não vale para o seu. Olha, tá vendo, não é? É extremamente complexo e particularizado. O que é então o Kairos? É o momento que pode condenar a vida ou a morte. É o tempo da oportunidade e também da criação ou da morte. Você pode condenar o paciente, se não tiver cuidado, a um mal pior do que aquele que ele está passando, não é? Ou você pode criar dependência química nele. Uma série de consequências malévolas. Mas também pode conduzi-lo ao equilíbrio novo, que não é o mesmo equilíbrio de antes, hein? Aquele ser equilibrado antes desapareceu. Agora ele vai estar sendo recriado no consultório médico. O corpo se refaz, falando de maneira moderna. Não importa que seja dente ou que seja um transplante de coração ou sei lá o quê, não importa. O que importa é que o organismo teve um componente radicalmente alterado. Organismo é um todo psicossomático. Tá vendo? É um todo, é um holos que eles falavam. Está na moda falar holístico, né? É um conjunto, né? É um todo. Olhe como nós somos devedores da Grécia, né? Enfim, e aí esse kairos, esse momento de decisão é a decisão do médico, é a decisão do Asclepeion. Como ele faz a consulta? Ele deve se lembrar dos princípios do equilíbrio, princípios éticos que vão além da sua técnica. Sabia o que o Asclepeion tinha no seu consultório? E sabe por que chama consultório? Porque não é o paciente que está consultando o Asclepeion, gente. É o Asclepeion, o médico, que está consultando as potências divinas de Apolo através de Asclépios. Tinha um altar. Ele invocava a serenidade do deus Asclépios. Por isso é um Asclepeion, tá vendo? Não é? Olha, né? E aí ele se lembra do conhecimento que os professores lhe transmitiram. E ao desonrar esses princípios, ele está desonrando não apenas a si, mas a
toda a medicina, a toda a sua profissão, desonrando os seus professores, desonrando o Deus, desonrando o princípio cósmico de ser grego. Olha o peso, olha a responsabilidade. Está vendo? Olha como eles pensavam. Ou seja, além de si mesmo. Olhe, né? Avançando um pouquinho, vejam, reconstituição. Era aqui que os consultórios aconteciam. É um templo, não é? É um templo do deus Asclépios. Olhe, né? Não se esqueçam, Deus não é uma coisa fora de você, um ser barbudo. Pelo amor de Deus, não é? Os deuses eram princípios lógicos que estão aqui. Está vendo? Neste momento, eu estou tentando recriar uma lógica. Então, Apolo está falando pela minha boca agora. Ou uma entidade menor, evidentemente, já que o discurso não vai chegar a uma coerência tão grande assim. Está vendo como funcionava? Sabe onde os deuses se revelavam? Muitos médicos dormiam antes de atender os pacientes. Porque o Deus se revela no sonho. A memória se revela no sonho. E também no transe. Está vendo? Memória. Para depois você praticar o ato. Ou seja, é uma preparação para a decisão, não é? Uma preparação para decidir como você vai encaminhar o desequilíbrio do ser que veio te procurar, que está em crise. Do mesmo jeito, na vida cotidiana, há uma crise. Você tem que decidir que caminho seguir. Olhe, logicamente é igual, não é? O que escolher? E eu trouxe a vocês, gente, olhe, mais detalhes, mas sobretudo o teatro de Epidauro. Sabe o que acontecia? Olhe, o grande teatro de Epidauro. Até hoje as pessoas fazem apresentações teatrais aqui. Está ao ar livre, hein? A acústica é perfeita. É impressionante isso. Estão percebendo como ele foi construído num declive da montanha? Como que os gregos pensavam? Não é alma e corpo? Então, não adianta só receitar um fármaco, um medicamento que alivie a dor do corpo. É preciso restabelecer a harmonia cósmica da psique também. Então, o paciente era encaminhado ao consultório, não é? Mas depois ele assistia peças teatrais, exatamente aqui, fazia parte do tratamento. Peças teatrais. E havia gêneros teatrais. Por exemplo, comédia, não é? Sátira, drama, mas o mais importante, a tragédia. Quando o paciente assistia uma peça trágica em um teatro como esse, de Epidauro, por exemplo, ele vê diante de si a condição humana encenada. Uma tragédia nunca termina bem, não é? Sempre termina de maneira trágica. Ou seja, faz você pensar. Mas isso te dá uma alegria esquisita, viu? Vocês nunca saíram do cinema de alma lavada ao ver um belo filme? Ou de uma apresentação de orquestra sinfônica? Ou de uma peça teatral? Ou até de uma maneira, vamos dizer assim, mais popular, mais condizente à nossa realidade, quando o seu time de futebol ganha o campeonato. Aquilo é uma catarse, não é? O que é a catarse? É o equilíbrio da alma ter sido recuperado, juntamente com o equilíbrio do corpo. Olhe, né? Catarse. É uma alma lavada, olhe, né? Porque daí toda a miséria dos pensamentos que te desequilibravam desaparece. Você para de pensar no gerente daquele banco amaldiçoado, naquele parente que veio morar na sua casa, veio visitar e está lá 3 anos e não quer trabalhar. Aí aquele vizinho horrível, não é? Aí aquele professor miserável, ou aquele aluno chato, não é? Todas essas pequenas misérias, essas mediocridades, não é? Que só servem para arruinar o equilíbrio da vida, não tem importância nenhuma, não é? É esquecido. Diante desse drama cósmico maior, você se lembra de quem é. Você não sai alegre, mas sai purificado.
sai de alma lavada. Encontra o equilíbrio do cosmos. Tá vendo? De nada adianta aplicar o fármaco se você não assiste uma peça como esta. Mas antes também de entrar no consultório, é preciso tomar banho nas termas. Tem que se apresentar para o médico de maneira limpa, perfumada, equilibrada. Já que vai equilibrar, vamos equilibrar tudo, certo? Não é? Então, desde o penteado, pelo amor de Deus, não vai entrar lá com aquela roupa horrorosa, pelo amor de Deus. Veja, não é um indivíduo chamado médico, é o próprio Deus que se manifesta nas atitudes éticas daquele profissional. Tem uma coisa maior, e isso estava celebrando a Grécia. Em cada uma dessas pequenas atividades, por exemplo, ir se consultar com Asclepeion, lá no complexo de Epidauro, em cada atitude, em cada conversa que o médico tem com você, a Grécia inteira está conversando com você. Não é só um indivíduo. Olha como eles levavam isso a sério, hein? Veja, né? Atenção! Claro que toda essa beleza não era percebida cotidianamente. Isso é um princípio de cultura, certo? Não é? São princípios éticos, de cultura, não é? Vocês sabem muito bem que a nossa civilização perdeu esses liames com a coletividade, não é? Perdemos os liames com tudo aquilo que transcende ao indivíduo, não é assim? Nós só nos lembramos de alguma coisa que nos une quando você está numa situação de calamidade. Aí você diz, meu Deus, me ajude, não é? Ou coisa que o valha, não é? Olhe, né? Impede cada vez mais, é claro, a solidão do indivíduo jogado no mundo, não é assim? E é até complicado você exigir atitudes éticas, nesse sentido que eu estou falando, na vida contemporânea, não é? Ora, o que nos guia? Ora, não é a honra, hein? É a glória pessoal, é diferente, não é? Não é também princípios elevados que nos conectam ao divino, não. O divino são os princípios éticos, não se esqueça, né? Não, é o dinheiro, é a posse material, são as mercadorias. Ora, nós somos assim, não é? Olhe, mas nós temos que parar para pensar nisso. Rapidamente, para não... mais imagens do teatro de Epidauro, para vocês verem, olhem aí. Nas férias vão até lá, vocês podem, eu sei, né? Nas férias vão até lá, é uma coisa mais... fica ali, não é? Ali perto, não é? Olha, uma reconstituição em 3D, não é? Estão vendo o círculo, a acústica era perfeita, não tinha isso aqui, né? Então, era na voz, não é? Então, até hoje, quando se visita lá, os guias tem uma base de metal aqui, eles jogam um prego mais ou menos grande, e você escuta o tilintar do prego no metal aqui em cima. Cabem 4.000 pessoas nesse teatro, não é? Claro que ele está arruinado hoje, mas veja, mais ou menos esse jeito. E olhem aí, gente, a antiga cidade de Epidauros e os seus Asclepeions, né? Olhem, né? Asclepeion também era a própria prática do médico, né? Então, estão vendo aqui, olhem, né? É um médico fazendo, então, a consultação, a auscultação do corpo do paciente, lá em tamanho menor, estão vendo? A família do paciente. E tem uma criatura interessante aqui, porque Apolo teve um filho, Asclépios, não é? Asclépios se casou e teve 2 filhas, não é? Chamada Igeia e Panaceia. Panaceia era aquela que curava. Até em português tem a palavra panaceia, não é? É uma coisa que cura tudo, não é? Igeia vem higiene. Olha só. São as filhas, não é, ajudantes de Asclépios. E o médico tinha a sua Panaceia e a sua Igeia. Enfermeiras. Está vendo? Está vendo como há um rebatimento entre a vida física e esses pensamentos? Olha, né? Então, vocês estão vendo aí uma prática de Epidauro. E eu trouxe a vocês uma estátua arruinada, não é? Da antiga Grécia, do deus Asclépios. Olha, né?
filho de Apolo. Claro, olha a grande cobra, olha a grande serpente no báculo dele, estão vendo? Signo fundamental, então, de tudo isso. Olhe só. Tudo bem isto? Podemos ir para o final? Bom, eu trouxe para vocês, então, claro que vocês sabem disso, e quem não sei sou eu, não é? Existe um juramento ético que todas as faculdades de odontologia, de medicina, de psicologia, das áreas médicas fazem. Vocês devem ter feito. O juramento, não sei como é na odontologia, deve ser igual. O juramento de Hipócrates, não é? Hipócrates de Cós era um asclepeion. Hipócrates de Cós era um profissional do equilíbrio. Era um médico, como vão dizer os romanos depois. Ele é da época clássica grega, naquele mesmo período onde foi feita a estátua de Apolo. E o juramento dele concentra, vamos dizer assim, os princípios éticos da prática do Asclepeion, não é? Então, eu queria mostrar a vocês, deixa eu descer aqui, mostrar a vocês o texto que eu trouxe. Veja, há várias versões, não é? O que nós vamos ver agora, para encerrar a nossa conversa, o que eu trouxe a vocês é uma versão do texto do juramento de Hipócrates, que foi estabelecido em Lausanne, na Suíça, no século XVIII, já com o iluminismo, a racionalidade, etc. Mas que mantém a tradução integral do texto grego antigo. Sabem também que há o Corpus Hippocraticus, né? São 70 livros que resumem não só todas as práticas dos farmacoi gregos, né? As técnicas gregas, técnicas cirúrgicas inclusive, mas também e sobretudo a maior parte desses textos falam, imagine, de mitologia e de ética, não é? Porque são princípios estruturantes de tudo isso. Então, vamos abrir aqui. Só deixa eu ver se eu encontro... Ai, meu Deus do céu, onde é que eu marquei? Aqui, Hipócrates. Vamos ler assim mesmo, porque eu vou me atrapalhar todo se eu tentar fazer de outro jeito. Então, vejam lá. Kos era uma cidade, então, da Grécia Antiga, ali na Anatólia, atual Turquia, né? Na parte já continental, não é? Da Grécia Antiga. Olhem lá. Ele nasceu em 460 a.C., e morreu em 370 a.C. Ah, ele viveu muito. Claro, porque tinha também uma coisinha que você precisa levar em conta, hein? O tempo médio de vida de um ser humano, olha como era miserável, né? 35 anos. Passava assim, ó. A elite vivia 60, mas aí era uma dádiva impressionante, né? Viver tanto assim, nossa, é uma eleição do próprio Deus, tá vendo? Né? Enfim. Mas então vejam, a vida, além de todas as misérias dos desequilíbrios, também é curta, não é? Então é urgente também ter os princípios da condução do equilíbrio na alma. Vejam lá, juro por Apolo médico, por Esculápio, por Ígia, por Panaceia, e por todos os deuses e deusas que acato este juramento e que o procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. Isso daí é o juramento ético, estão vendo? Estão percebendo como a ética não vem da lei? A ética não vem dos homens. A ética vem de princípios transcendentes à esfera humana. Isso nos conecta a uma totalidade, que não é a totalidade social em que nós vivemos, nem do interesse individual. O que é transcendência? É ir além de. Simplesmente isso. Ir além de. Não se esqueçam que quem faz esse juramento sabe que será, na maior parte das vezes, impossível de cumpri-lo. Por quê? Porque a vida é complexa, as tentações são muitas. Vai que você se apaixone pelo dinheiro. É uma forma de paixão também, não é? Aí lá se vai o paciente, o diabo, vai todo mundo embora, não é? Olha, né? A ética, não é? Mas eu vou tentar seguir isto. E o que é juramento? Juramento é um pacto que você faz com as forças invisíveis.
Quando você faz um juramento, você não está jurando por nenhum de nós que está aqui. Você faz um juramento em nome de um princípio. Você está dizendo, não é? Eu tentarei seguir com todas as minhas forças esta ideia, este princípio. Isto é um juramento, gente. Está vendo, não é? Olhe, não é? Pois bem, não é assinar contrato também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Honrarei, olha a honra, o Timós, está vendo? Honrarei o professor que me ensinar esta arte, como os meus próprios pais. Porque alguém ensinou o meu professor, não é? E alguém ensinou alguém que ensinou o meu professor. Ou seja, outra questão importante. Hoje a gente fala, tive uma ideia, vou patenteá-la. Não é assim? Tem direitos autorais hoje, não tem? Não tem uma disputa para ver quem é dono da ideia, quem não é? Essa era uma concepção horrorosa para a Grécia. Você não tem ideia. A ideia é o Deus que invade a sua alma. Isso é Deus para ele. Isso são os deuses. Compreendem? Não é? Olha, né? É alguma coisa que entra em você. E aí você dá uma alegria quando você tem uma ideia. Não dá? Quando você lê um texto e compreende, não dá uma alegria? Está vendo? A luz de Apolo entrou em você. Olha como eles pensavam. Gente, direito autoral na Grécia Antiga era uma profanação ilógica. Estão vendo? Até isso nós privatizamos, não é? Até a ideia. Eu não quero dizer que nós somos horrorosos em relação a eles, mas, digamos assim, somos estranhos, não é? Veja. Então vejam, há uma coisa que eu gostaria que ele se realizasse hoje como professor, não é? Partilharei com ele os alimentos. Olha só, não é? E auxiliá-lo-ei nas suas carências. Pronto. Você acha que os alunos têm essa generosidade, né, em relação aos professores, né? Ai, sim, vou nutri-lo, não é? Até a velhice, ele me ensinou tanto, né? Porque não é ele, entendem? É alguma coisa que falou através dele. Tem memória nisso, não tem? Memória. Cuidado, estamos no tempo. O tempo nos faz também esquecer das coisas. Sabe o que era morte na Grécia? Morte é uma palavrinha que desgraçadamente entrou na moda com essa lava-jato. Aletheia. Aletheia quer dizer não esquecimento. Morte é lete. Lete, morte. O que faz então o ensino? O professor transmite a você, claro que ele não vai transmitir do modo que falaram para ele. Ele cria transmitindo, não é assim? Criação, inovação significa tradição ao mesmo tempo também. Outra ilusão que nós temos, não é? Achamos que inovação é uma coisa que vem do nada, né? Não! Vem do repertório. A tradição lhe foi ensinada pelo professor. Você a recria, não é? Mas é o processo. Então vejam, eu honro o professor. Por quê? Porque depois de Apolo, Esculápio, Ígia, Panaceia, o seu professor é que foi possuído por eles. Por isso que ele te ensinou. Isso faz um professor bom ser diferente de um professor ruim. Professor ruim não tem ética. Ele não segue os deuses. Está vendo, não é? O professor bom segue. Olhe. Tudo interligado. Mais ainda, olhe lá. Estimarei os filhos dele como irmãos. Meu Deus. Olha a ideia da comunidade. Olha a ideia do todo, do holos, não é? E se quiserem aprender esta arte, ensiná-la-ei sem contrato ou remuneração. Descendo um pouquinho aqui. A partir de regras, lições e outros processos, aí entra a parte técnica, certo? Ensinarei o conhecimento global da medicina, tanto aos meus filhos e aos daquele que me ensinar, como aos alunos abrangidos por contrato e por juramento médico, mas a mais ninguém. Outra questão também fundamental da Grécia, gente, o aprendizado, o conhecimento é nobre. É preciso estar preparado para recebê-lo. Aí é uma questão até que nos faz crer que a Grécia era politicamente incorreta, usando uma palavra grosseira, não é? Ou seja, não é para todo mundo.
Mas não é só para quem tem dinheiro, cuidado. Conhecer é um ato nobre, é um ato de receber os deuses em si, certo? Consequentemente, é preciso estar preparado para isso. Se você não se conhece, você não vai aprender nada. Se você não tiver a humildade de se submeter a esse conhecimento, também você não vai aprender nada. Está vendo, não é? A verdade não é para todos. É só para aqueles que tenham uma receptividade e possam honrar o conhecimento que lhe foi dado. Porque isso é o espírito fundamental que está em jogo. A vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio bem. Nunca para prejuízo deles ou com malévolos propósitos. Mesmo instado, não darei droga mortífera, nem a aconselharei. Também não darei pessário abortivo às mulheres. Pessário, né? São aqueles instrumentos artificiais ou medicamentos que se dá para parturientes para abortar, para o aborto. Olha, né? Veja. Ora, também tem que ter uma outra questão. Sim, mas a mulher, de certo modo, tomou uma decisão. Ela enfrentou uma crise, passou por um kairós, tomou uma decisão. Não é? Ter o filho ou não. Não é o médico que tem que fazer isso. Está vendo? Não é? O médico não pode se meter nisso. Olha, né? A decisão é dela. Ela que tem que arcar com isso. Guardarei castidade. Cuidado, olha, atenção com isso, hein? Guardarei castidade e santidade na minha vida e na minha profissão. Aí, é claro, como se chama, o juramento vai por água abaixo, né? Mas por que castidade e santidade? Santidade é obedecer aos deuses, né? Castidade, se manter equilibrado. Você vai consultar um paciente quando você está apaixonado, você ficou louco, não é? Ou quando você brigou com a namorada ou namorado, imagine a carga de desequilíbrio que você vai colocar no dente do coitado, não é? Pelo amor de Deus, preciso estar purificado com isso. Por isso, não é, nas Asclepeion havia a consultação dos deuses, olha só, não é? Operarei os que sofrem cálculos. Pedra no rim. Quem já teve isso sabe o horror que é isso, hein? Não é? Pedras, né? Eles operavam, viu? Impressionante. E a pessoa vivia. Bom, lógico, morria aos 35 anos, mas, né? Enfim, né? Melhor deixar como está mesmo, né? Mas só em condições especiais. Porém, permitirei que esta operação seja feita pelos praticantes nos cadáveres. Em todas as casas em que entrar, faloei apenas para benefício dos doentes, evitando todo o mal voluntário e a corrupção. Olhem só, hein, como era perigoso. Está vendo como os gregos eram tentados com essas coisas de Eros, gente? Falou lá da castidade. Olha o que Eros fazia, hein? Especialmente a sedução das mulheres, dos homens, das crianças e dos servos. O Eros era poderosíssimo. A criatura não está numa situação completamente prostrada, não está em crise. Credo, olhe só, a tentação que o médico corria. Veja só. E outra coisa, o que é a corrupção? Corrupção significa se desviar do métodos. Método é caminho. Caminho, método, caminho, não é? Para cada lugar tem um caminho diferente. Os gregos diziam também, olhem, cada paciente não tem um jeito diferente de conhecê-lo, de abordá-lo. Então não tem um método geral da medicina. Método é caminho. Então, já que o paciente é único, há um caminho único para consultá-lo. Está vendo? Não é? Ao contrário do nosso mundo hoje, claro. Método de pesquisa científica. Para os gregos isso era tolice. Porque cada objeto tem o seu método. Cada objeto tem um caminho para chegar até ele. Devido às nervuras internas dele. Está vendo? Abandonamos essa ideia, lógico. Não é? Mas, enfim, veja ali então. Corrupção, então, é se desviar do caminho. Sobre aquilo que vir ou ouvir, respeitante a vida dos doentes. Ele também não fazia um trabalho com a psique? O paciente também contava intimidades ao médico. Não importa qual a especialidade dele. Olhe, né?
no exercício da minha profissão ou fora dela, e que não convenha que seja divulgado, guardarei silêncio como um segredo religioso. Aqui, na verdade, um segredo espiritual, né? Não religioso, mas traduzindo como religioso. Tá vendo? Nada de ficar fofocando sobre intimidades do paciente por aí, pelo amor de Deus. Hoje os psicólogos são submetidos a isso, né? Olha, né? Se eu respeitar esse... Se eu respeitar esse juramento e não o violar, serei dignidade. Serei digno de gozar de reputação entre os homens em todos os tempos. Há um jeito de vencer a morte, gente, através da memória, através das obras que você deixar, da lembrança que você deixar nos outros. Claro que a eternidade para os humanos é reduzida em relação aos deuses, mas não é digno deixar uma boa reputação após a sua morte, não é? Pelo menos você tentou ser o mais digno possível. Claro que a vida é uma besteira, não vale nada, mas eu a transformei em algo melhor do que aquilo que eu a recebi, quando eu a recebi. Olhe, né? Se o transgredir ou violar, que me aconteça o contrário. Ou seja, o médico está dizendo que Apolo, que Asclépios, que Igeia ou Ígia e que Panaceia me castiguem violentamente. E qual é o pior castigo? Deixar uma má reputação. Deixar que eu me perca na mediocridade e no esquecimento. Olhe, estão vendo? Não é? Bom, não sei o que vocês acharam. Como eu não tenho também conhecimento sobre os temas que vocês abordam aqui no grupo, também na comissão de ética, né? Eu caí de paraquedas aqui, né? Eu apenas aceitei o convite do professor, né? Tentei montar mais ou menos uma linha de apresentação que unisse um pouco essa mentalidade grega para numa outra esfera de conhecimento nossa hoje, sociologia, antropologia, história da arte, para que vocês então possam depois se servir disso, né? E ver isso. Veja, é lógico, é claro que não é para exortá-los a aplicar isso, é apenas para nós compreendermos o quanto nós somos herdeiros daquele povo e, ao mesmo tempo, o quanto nós já somos absolutamente distante deles. Mas uma coisa, só para terminar, acho que uma coisa nós temos que ter em jogo, não é? Temos que ter em mente. Cada vez mais eu percebo que a nossa civilização está se tornando uma coleção de indivíduos solitários, tristes e sem honra. É preciso pensar nisso urgentemente, tá bom? Agradeço a todos e podemos conversar se vocês quiserem. Obrigado. Acho que já estourou o tempo e muito. Tranquilo. A reunião é a parte mais fácil, vamos dizer assim. Sim. Para as perguntas, pessoal. Agora nós não temos sem fio, você vai ter que... Cuidado com o degrauzinho. Tudo bem, os gregos. Você tá vendo? Ah, tá vendo a dor? Olha lá, ó. Agora tô parecendo Apolo. Você queria ficar parado lá, tá vendo? Professor, parabéns, muito interessante a tua palestra. Eu já tive a oportunidade de ir para a Grécia, eu não sou rico, mas eu tive a oportunidade. Em 2013, né, apesar da brincadeira, em 2013 eu tive a oportunidade de ir na Universidade de Atenas. Eu visitei Atenas, depois fui para Acrópolis e acabei indo para Rhodes, que é uma ilha ali perto da Turquia, né? É mais grega, ela é grega, onde na Segunda Guerra os próprios gregos lá me ensinaram que iria ser a Veneza da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, que os italianos invadiram aquela ilha, até asfaltaram, melhoraram a infraestrutura, ficaram uns 10 anos, mas depois que perderam a guerra, saíram de lá, né? E o que eu acho muito bacana que eu aprendi lá, com a sua aula, é exatamente o significado de muitas das palavras que nós usamos hoje no nosso dia a dia,
e que é até mais fácil se você aprende o grego para muita coisa. Então, uma das palavras que eu aprendi lá, que quando a gente falava lá, eu vou para Istambul o ano que vem, eu falei, né? Aí o guia grego falou, não, Istambul, e Istambul significa aquele que vai fazer dinheiro. Então não era uma palavra, é mais ou menos, eu vou para São Paulo, mas não é Istambul. Ele falou, não, então você vai para Constantinopolis. A cidade do rei Constantino. Não se esqueça também que é melhor do que tem em português. Você fala Constantinopla, então. Constantinopolis, e ele falou, nós usamos essa definição até hoje aqui na Grécia para Istambul. A gente não fala a gente vai para Istambul, a gente vai na cidade do rei Constantino, usando polis, o nome Constantino. E assim havia várias. Aí quando eu fui para Acrópolis aprendi o significado de hipócrita com guia, fazendo no teatro, usando as máscaras. Enfim, é uma cultura especial, muito bonita. E eu desejo voltar, se eu tiver essa oportunidade na minha vida, né? Voltar na Grécia, porque realmente você aprende muito com o mármore deles, com a cultura deles. É uma cultura muito especial. Em Acrópolis também tinha lá as estátuas da fertilidade, era uma deusa da fertilidade, se você quisesse ter filho ou não, ia ter que ir lá em direção, e eles usam isso até hoje. Então é engraçado que a gente está no ano 2018 depois de Cristo, e essa cultura deles, o que você percebe é que o grego ele é muito assim, ele não é bonito mesmo, como você falou, mas ele é muito orgulhoso do passado, quando eles foram o principal, tiveram um clímax no desenvolvimento deles, né? Mas agora eles estão um pouco para baixo, porque eles sabem que eles foram, mas eles têm todos esses problemas econômicos, tudo isso. Então é difícil buscar o equilíbrio na Grécia hoje, apesar de eles terem ensinado o que é isso, mas enfim, é muito difícil buscar o equilíbrio, né, professor? Como que nós vamos buscar esse equilíbrio usando isso hoje em dia no mundo que a gente vive? Acho que essa é a pergunta dentro da ética nossa. Sim. Como buscar o equilíbrio junto com a ética dentro de uma sociedade cada vez mais consumista no mundo inteiro. Está ficando tudo muito globalizado, né? Parabéns. Obrigado. E você disse coisas muito interessantes. Indo do fim para o começo, eu acho que nós temos que ter, sobretudo, uma consciência aguda do nosso tempo, da realidade. Não, claro que não é uma questão de, como nós vamos fazer para dar conta deste caos civilizatório em que caímos. Eu acho que o primeiro passo é que nós precisamos ter a humildade de, não, vamos dizer assim, de cair num catastrofismo, dizendo, olha, não tem jeito mesmo, nós estamos mediocrizados, não há mais como retomar isso. O fundamental é fazer isso que estamos fazendo aqui. Conversar a respeito, não deixar que a questão morra e, na medida do possível, ir integrando cada vez mais pessoas que tenham esse espanto, como os gregos falavam sobre isso, em torno. É uma época de resistência, não é uma época de grandes projetos, é uma época de resistência, não é? Você olha a mediocridade para todo lado que você vê mediocridade nos líderes políticos, globalmente falando. Você vê mediocridade na ausência de perspectivas e projetos a longo prazo. Você vê mediocridade no ensino, universalmente, não é só Brasil, não, hein? Esquecimento de tradições importantíssimas, né? Eu acho que o fundamental é, apesar de todo o esforço e sofrimento que isso causa, remar contra a maré, não é? Manter viva, vamos dizer assim, essa lembrança, né? E não deixar cair no esquecimento. E aguardar que um belo momento, talvez, aconteça novamente um kairós, que a crise chega a um momento tão forte, um kairós, onde uma reinvenção possa acontecer. E aí estar mais ou menos preparado, vamos dizer assim, para isso, né? Mas apesar de todas os males civilizatórios que nos afligem, e você disse bem, hoje é universal. O modo de produção capitalista não é apenas uma economia, gente. É uma maneira de pensar. Uma maneira quantitativista de pensar, uma maneira produtiva no sentido material, uma maneira utilitarista de se relacionar com a vida,
uma atitude que coisifica o outro, não é? Tudo isso é modo de produção capitalista, modo de produção da vida, não só das mercadorias ou da economia, né? Vai muito além disso, não é? Temos que ter consciência disso. E aí, é claro, conversar com a máxima diversidade que você encontrar de opiniões, de pessoas, etc. É fundamental que se tenha isso, né? Eu acho que é assim. Só uma última coisa, você disse bem, os gregos se cristianizaram, são ortodoxos hoje. Mas eles não apagam essa ideia fundamental. Então, por que tantos deuses? São milhares de deuses, não são só os do Olimpo, né? Você citou aí a deusa da fertilidade, existem tantos outros. Por que isso? Porque para cada força, para cada situação da vida, um Deus preside esse ato. Está vendo? Então, é uma tentativa daquela cultura de não cair na banalidade. Por exemplo, não é? Quando você toma uma boa taça de vinho, não é só engolir uma bugiganga qualquer. É uma atitude civilizatória que honra os primeiros seres humanos que fizeram a primeira infusão do vinho. E há um Deus que preside isso, Dionísio, Baco, tá vendo? É uma tentativa de lutar contra a vulgaridade da vida. Por isso todos esses deuses, olha. Mas eles estão presentes em cada ato da vida. E se você faz isso, você é grego. Por isso é uma força. E por que eles são tão humilhados hoje? Porque eles estão de joelhos diante da União Europeia, no sentido do capitalismo da União Europeia. Houve só para completar, um deputado alemão, nada contra os alemães, mas já foram melhores, né? Um deputado alemão que no auge da crise de 2008, não sei se vocês se lembram disso, falou sério, hein? Disse assim, a Grécia está numa situação de insolvência, por que eles não vendem uma das suas ilhas? Eles têm tantas. Isso dói na alma, tá vendo? Não é de um grego, dói na alma, porque, nossa, não se trata disso, né? E só uma última coisinha, né? Você deve ter visto lá também a rivalidade pavorosa entre os gregos e os turcos, né? Você não pode... Nossa Senhora, você não deve... Desde a Grécia Antiga, desde antes da Grécia Clássica, das guerras médicas, lembra? Entre Pérsia, que é a Turquia, e os gregos, olha. A própria ideia de Ocidente e Oriente vem daí. Os gregos diziam, os persas são orientais, é onde o sol nasce. Nós somos gregos, onde o sol se põe. Então nós somos filhos da melancolia, da certeza da finitude, onde o sol se põe, olha, né? Então não é Istambul porcaria nenhuma, é a cidade de Constantino, Constantinopla. Na verdade eu me esqueci que o microfone sair, então... Tá mais alguém tem? Tá vendo como ele é maldoso? Não, não, foi de propósito. Sim. Mais perguntas, pessoal? Aproveitem, porque não é todo dia que ele vem aqui e não é todo dia que nós temos um palestrante desse nível para nos brindar. Pare de falar isso, que isso também entorpece. Isso eu estou causando discórdia. Não, isso entorpece as coisas. Pare com isso. Cinzânia. Visitando lá também eu pude aprender o significado da palavra agora. Sim. Da praça agora. Ágora. Ágora. Isso aqui. Sabe por quê? E aí também de São Paulo, quando ele foi lá e fez, e ele convenceu um grego, dos 15 gregos, era o homem mais rico de Atenas. Ali foi um acaso de Deus, é claro. Foi um melhor Deus. Que convencer 500 mil criaturas foi pobres. Um Deus. Né? Ele só convenceu um que era o mais rico e acabou financiando as viagens dele, e aí o cristianismo realmente... Sim, esse tipo de sorte é raramente encontrado em casos hoje, né? Raramente encontrado. Mas só uma coisinha. Capitalista. Por que também a ágora, a praça pública? Porque você se realiza nas obras públicas, não na vida privada. Outra coisa que nós invertemos, né? Você se realiza no espaço público, não no espaço privado, não no espaço da sua casa, né? Olha, né?
eles falavam que casa era oikos e a vida pública, polis, né? A cidade. Ou seja, você se realiza na comunidade. Tá vendo? Você não deve guardar as coisas para você. Não deve guardar o sentimento e o pouco que você sabe para você. Você tem que compartilhar. Porque senão morre com você. É burrice. Você tem que se desapegar disso. E era na praça que era decidido. Isso. A comunidade se reunia. Isso. Só uma coisinha que eu esqueci também, um parênteses. Vocês sabem que... Qual é o signo da justiça, gente? Não é a balança? Equilíbrio. E ela não é cega. Quer dizer, ela não leva... Devia ser, né? Não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Por que ela temes, né? A justiça é cega. Porque ela não deve olhar, né? Se beneficiar você ou ela vai me trazer benefícios ou não. Eu tenho que me guiar pelo princípio ético do equilíbrio. Tá vendo? Não é da lei, é do equilíbrio. Veja, acima da lei estão os deuses. Acima da lei estão os princípios éticos. E equilíbrio. Claro que ela fica assim o tempo todo, não é? Ela é dinâmica, não é? Mas ela tem que encontrar equilíbrio. Olha. Perguntas? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Gratidão ao senhor e gratidão à casa por essa belíssima tarde, esse belíssimo encontro. Professor, são duas questões. Acho que a questão, os gregos tinham duas palavras para ética, né, que para nós, salvo engano, ela se diferenciam visualmente pelos acentos, né? Gostaria que, por favor, se o professor pudesse trazer alguma consideração a respeito. E já que o professor falou bastante de Apolo, para tentar equilibrar um pouquinho, por que não um pouco de Dionísio, por gentileza? Sim. Gratidão. Na verdade, havia várias palavras que se referiam a isso, né? O termo ética, na verdade, ele é consolidado como uma única palavra que se refere a todos esses princípios a partir da codificação de uma forma especial de pensamento, forma especial de narrativa, chamada filosofia. Sobretudo de Aristóteles em diante. Quando Aristóteles vai escrever a Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. Então ele escreve esse texto tentando lembrar as concepções do pensamento grego, se distanciando do mito. O que fez a filosofia? A filosofia, então, ela é uma forma de pensamento que se opõe ao pensamento mítico. Ao mesmo tempo, ela estabelece uma nova fonte de autoridade do texto. Está vendo, né? Olha, claro que ela é grega, claro que ela se baseia nos princípios fundamentais narrados anteriormente. Mas agora, ela, como podemos chamar assim, ela formaliza todos esses princípios, como se chama, coloridos, que nós falamos aqui, em um órgão, em uma lógica, tá vendo, né? Então você tinha vários termos associados com isso, né? De modo geral, a palavra fundamental, eucrasia, resumia todos esses termos, na verdade, né? Eucrasia nada mais era então do que caminhar de maneira elegante. Equilíbrio, caminhar de maneira elegante, olha, né? Dependendo também das situações de cada uma das técnicas, de cada uma das profissões, você tinha então uma forma de eucrasia diferente. Falei aqui da ética porque ela era muito usada por Aristóteles em diante, tá vendo? Então você tem todas essas manifestações assim. Um segundo ponto que você chamou a atenção, depois podemos voltar a isso se você quiser, mas um ponto que você chamou a atenção também é o par Apolo-Dionísio, que é muito interessante. Veja, é mais uma dualidade, né? As pessoas pensam que Apolo é apenas o deus dos excessos. Perdão, Dionísio. Não é bem assim. Apolo, gente, era um deus que era cultuado dentro das cidades, dentro das polis. As cidades eram muradas, não é? E havia uma distinção entre morar na polis ou morar no campo, morar fora dos muros da cidade, não é? A palavra grega natureza
se falava physis, daí vem física, tá vendo? Política é estudar a vida dentro da cidade, da polis. Física é estudar a vida fora da cidade, ou seja, como chamamos natureza hoje. Aristóteles também determina a precisão desses termos, que já vinha antes. O que é que acontece? Apolo é o deus do equilíbrio, não é? É o deus, então, da ordem, do cosmos. É o deus também da consciência individual. Indivíduo não como nós pensamos hoje, hein? Da individuação. Eu me lembro do que eu fiz ontem. Eu me lembro do que eu fiz anteontem. E aquilo que eu não me lembro, eu invento, certo? Eu crio uma narrativa própria. Você acha que eu me lembro da infância, gente? Claro que não. Eu invento a minha infância para criar uma narrativa unitária que me define. O Renato é uma construção imaginária do Renato. Se eu conversar com você sobre a minha infância hoje, eu vou falar uma narrativa. Daqui 10 anos falarei outra que é até contraditória com essa. Tá vendo? É dinâmico isso. Tá vendo, não é? Mas, por tudo isso, qual é a preocupação dessas narrativas? Manter a todo custo uma noção de personalidade, individualidade. Tá vendo, é? É o indivíduo que toma a decisão, não é? É o indivíduo que escolhe no Kairos, não é? É o indivíduo que tem que orientar a sua conduta por princípios éticos ou por essas normas mais gerais que eu falei aqui. Não é assim? Então, Apolo é o deus da individuação. Acontece que deve haver também a desindividuação. Deve haver um outro ritual, chamados bacanais. Os bacanais eram festas religiosas de celebração de Baco Dionísio, não é? E aconteciam fora da cidade. Detalhe, Apolo era um deus grego. Sabia que Dionísio não é da mitologia grega? Ele veio da Índia. Por incrível que pareça, olhe, né? Havia na Índia arcaica, antes que os brahmanes arianos, né? Vejam, havia contato cultural, pelo amor de Deus. As coisas não eram estanques, não, hein? Há uma cidade chamada Nísia. Dionísio, é como os romanos chamam, não é? Como os gregos chamam, Baco é o nome romano. Pois bem, o que era então Dionísio? Dionísio era o deus então da perda da consciência. Não é o deus dos vinhos? Ai, vamos confessar, vai. Se vocês ficarem bêbados, não estou falando pileque, estou falando daquela que te derruba, hein? Você vai parar na UTI, certo? Então, tomar coisa na veia, aquele negócio todo. Claro, vocês são pessoas civilizadas, nunca passaram por isso, né? Eu também não, para dizer a verdade, né? Não, isso é coisa de gente, né? Irresponsável. Mas é fundamental. Quando você fica bêbado, você se esquece de quem você é. Olha que perigo. Ao mesmo tempo, o que é a festa? A festa dionisíaca é onde a sua energia se plasma no todo. Você se desindividualiza. Você tem a noção de que você se desencarna, vamos dizer assim. Você quase se torna uma homogeneidade energética com o todo, inclusive com a própria natureza. Olhe, né? Ou seja, você sai de si, não é? Então, os dois se complementavam, o racional e o irracional. Apolo, Baco, Dionísio, eram potências complementares, está vendo, né? É fundamental. Não é uma sociedade absolutamente racional? Claro que é. Não é uma sociedade de uma lógica maravilhosa? É. Não é uma sociedade que até hoje nos espanta pela beleza da argumentação? É. Não é uma sociedade de princípios fundamentais que criam o Ocidente? É. Meu Deus, é de uma força inacreditável. Toda sociedade assim tem que encontrar um mecanismo para deixar de ser assim. Não, você enlouquece. Está vendo, não é? Ou seja, tem que voltar-se também para a fusão com o todo. Apolo é uma potência da individuação. Dionísio é uma potência da fusão com a totalidade.
Um é transcendência absoluta, o outro é imanência absoluta. Tá vendo? Mas os dois se atritam. Tá vendo? Não é? Olha, né? Existe um autor que eu até recomendo para você e para vocês todos. É um inglês chamado Edward Dodds. D de dado, O, D, D, S. Dodds. Os gregos e o irracional. Trabalha exatamente essa questão. Os gregos e o irracional. Só para completar, como que o Dodds diz, deve ser cascata dele, porque ele era danado, né? Enfim, ele disse que ele estava no British Museum, no Museu Britânico, em Londres, um dia. E olhando esculturas gregas do período clássico, como o Apolo que a gente viu, mas o Apolo está em Roma, né? Vendo tudo aquilo, entrou um aluno, um jovem, e ele olhou bem para tudo aquilo e disse, que chatice, e foi embora. Ele disse, mas peraí, por que ele achou chato isso, né? Ele foi atrás do menino e perguntou para ele, desculpe, eu vi que você fez uma cara feia e não gostou daquelas, por que você achou que elas são chatas ou feias? Aí ele disse, elas são racionais demais, professor, elas são previsíveis demais. E aí ele percebeu que a visão que as pessoas tinham da Grécia era esse mundo apolíneo. Claro que ele já sabia de tudo isso que estamos falando aqui, né? Aí ele se deu conta, não é, de que era fundamental trabalhar, pesquisar, divulgar exatamente esta completude de Apolo, que é exatamente esse outro lado. Olha, né? Tá vendo? Vejam, desequilíbrio. Mas, cuidado, quando você passa a bebedeira, não dá uma dor de cabeça danada, gente. A consciência não dói, tá vendo, né? Aí o equilíbrio, aí a obrigação do equilíbrio fica maior ainda, tá vendo, né? E por que eu fiz aquilo? Não é? Nunca mais vou fazer isso. Bom, pessoal, infelizmente nós temos que ter a reunião em sequência, né? E por mais que a gente vai fazer ela muito curtinha, extremamente rápida, né? Mas, lógico que a gente preferiu dar um pouco mais de tempo aqui. Mais uma vez, a reunião a gente tem todo mês. Palestra desse nível não é frequente, então a gente tem que aproveitar, né? E eu gostaria aqui, mais uma vez, agradecer ao professor Renato pela gentileza de ter cedido o seu tempo para nos visitar e para foi um prazer, fazer essa explanação. Como eu falei, ele tem um domínio muito grande dessas transições de área, e é isso que torna a coisa muito relevante para a gente. Esse ponto é muito relevante, é isso que a gente entende hiper necessário para quem lida, no nosso caso em comitê de ética. Eu entendo que isso é necessário para a vida como um todo, mas eu não sou tão ambicioso assim. O nosso trabalho é mais aqui na própria comunidade, com os membros do comitê, né? Então, eu gostaria de agradecer ao professor mais uma vez, enfaticamente, né, e dizer que esperamos contar com a sua presença no futuro, talvez até com um pouco mais de tempo para a gente poder explorar um pouco mais. E a gente espera que outras pessoas tenham visto ou que vão ver essa fala que vai ser postada lá no YouTube, porque eu acho que é muito relevante. O que você falou para a gente é extremamente relevante para a nossa vida atual. Pode ser história, mas é uma história viva, né? Eu acho que é isso que é o bacana da coisa. Muito obrigado, professor. Bom, professor, eu agradeço muito você, agradeço a todos, viu, pela paciência também de terem ficado até agora, e para mim foi um prazer, né? Foi um prazer e quando puder, conte comigo. Estamos aqui. Obrigado para todos, gente. Bom trabalho para vocês, viu? Obrigado. Obrigado, sim. Obrigado. Deixa eu sair. Eu vou deixar aqui o... Pessoal, nós já vamos de imediato, os membros do comitê, lá para a salinha de computadores.